Começa agora o programa Gente do Rio. Eu sou Mônica Ramos, criado no bairro de Santa Teresa, engenheiro por formação. Meu entrevistado de hoje é daqueles que ajudam a transformar a cidade sem fazer barulho. Às vezes nem tanto, né? Às vezes faz um barulhinho. Gustavo de Sabato Guerrante, ou só Guerrante, para quem conhece mais de perto, está há 15 anos, mais de 15 anos, entre os quadros técnicos da Prefeitura do Rio. Hoje, ele é secretário de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento. Nesse cargo, Guerrante tem a assinatura em projetos importantes para a nossa cidade, diria até fundamentais, do VLT ao Porto Maravilha, do Reviver Centro às novas regras de licenciamento, tudo tem o dedo do Guerrante. Nessa conversa, ele vai falar sobre escolhas difíceis e o futuro da cidade que ele conhece como poucos. Muito bem-vindo, Guerrante. Muito obrigado, Mônica. Um prazer. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigada a você. Tem muitas secretarias que a gente já sabe, fala o nome e já sabe o que faz, né? Saúde, educação, conservação. Agora, a sua explica de um jeito bem simples o que faz a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento, ela é basicamente responsável por tudo aquilo que vai se construir, que foi construído na cidade. Então, qualquer uso de ocupação, a definição e também o planejamento de uso do solo é feito por essa secretaria. Alguns termos, né, principalmente aqueles termos ligados à arquitetura, eles não são tão triviais, né? Recentemente a gente fez uma campanha muito grande, por exemplo, da mais-valia. O que é uma mais-valia? Né? Simplesmente você dizer que é uma expansão da sua construção, ou então que você quer fazer uma expansão da sua construção. Então, tudo aquilo que você pode ou não pode construir, tudo aquilo que pode ou não pode num determinado bairro, se pode um prédio, se pode uma casa, se eu posso ampliar ela, se eu estou dentro das regras e depois também de construir, se estou dentro das regras, depende da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento. Bem como... Ou seja, vocês dizem se aqui vai ter residência, aqui vai ter comércio, aqui vai ser misto, o que vocês vão incentivar. Vocês direcionam como a cidade vai ser, é isso? Perfeito. O último grande trabalho, né, da Secretaria, na gestão anterior, do Chicão Bulhões e do Thiago Dias, foi, por exemplo, elaborar o plano diretor. Depois de muitos anos, a Prefeitura, em 2024, né, em janeiro de 24, aprovou um novo plano diretor, um plano diretor desse que define, vamos dizer assim, as regras e o crescimento da cidade para os próximos 10 anos da cidade. Daqui a 10 anos ele novamente é discutido para ver se aquilo que a gente, né, aquilo que os técnicos planejaram, aquilo que a cidade planejou aconteceu, isso precisa ser calibrado. Mais ou menos o que acontece hoje em dia com o Reviver Centro também, em linha aí desde 2021. Sim, o Rio de Janeiro passa agora por grandes transformações, né? Porto Maravilha, Reviver Centro, incentivos na Zona Norte, redefinição do que é Zona Oeste, do que não é, né? Como conciliar desenvolvimento, impacto social e sustentabilidade? Perfeito, Mônica. Desde 2000, inevitavelmente eu tenho que jogar um pouco ali, né, para 2009, voltar um pouco a 2009, tentando não ser muito extenso, porque foi quando lançou o projeto Porto Maravilha. Né? O projeto Porto Maravilha foi o último grande projeto de transformação de uma cidade no Brasil, um dos maiores processos de transformação urbana, né, do mundo. Derrubou a perimetral, né? Derrubou a perimetral, construiu um túnel, né, que passa ali bem abaixo do nível da Baía de Guanabara, uma obra muito desafiadora, mas que conseguiu fazer um conjunto de intervenções na cidade num curtíssimo espaço de tempo. Basicamente as obras, a perimetral foi derrubada em 2012, 2013, e as obras acabaram em 2016, né? A cidade tinha uma data que era inegociável, que eram as Olimpíadas, mas que essas obras, aquilo que nos interessava o poder público, a cidade, ficou pronto ali em 2016. Mas são projetos de muito longo prazo. Você leva tempo até que as pessoas entendam que ali é um lugar que foi qualificado para moradia, e aí mais recentemente, somente em 2021, a gente vê ali os primeiros residenciais do Porto Maravilha acontecendo. Sim, as pessoas às vezes falam, não, mas essas coisas demoram para acontecer, o Porto Maravilha não aconteceu, não é, tem um prazo isso, não é? Como é que é isso? Como é que funciona esse prazo? Transformação urbana, infelizmente, tá, Mônica? Ela não tem um pó mágico, né? Um pó mágico que eu jogue num determinado local e naquele local as pessoas vão entender que aquele é um bom local para trabalhar ou um bom local para morar, vão querer ir para lá no momento seguinte. Você tem os ciclos imobiliários, tem o ciclo da construção, tem os ciclos econômicos, né? No meio desse tempo a gente viveu isso,
né, no Porto Maravilha. A pandemia, né? A gente teve pandemia, a gente teve em 2014 uma crise econômica a partir de 2014 até bastante severa, economicamente falando. Em 2016, o Rio de Janeiro até ficou melhor dentro dessa crise, porque tinha a Olimpíada para acontecer, a gente tinha um evento de grande porte que ia acontecer inevitavelmente. Sim. Mas depois disso, além de tudo, né, a gente viu a crise que teve Lava Jato, teve impeachment, ainda teve uma pandemia que mudou a ocupação da cidade, das cidades do mundo. Não foi o Rio de Janeiro um privilegiado. É verdade. Então, aquilo que você tinha como lógica, eu vou me deslocar para o meu trabalho, para uma grande laje corporativa para trabalhar, mudou muito esse entendimento. Entendimento esse que a gente também não, né, até hoje as pessoas não estão muito, não está muito calibrado o que vai acontecer. Vamos continuar tendo grandes lajes corporativas, a gente vai ter coisas menores, as pessoas vão trabalhar mais perto do seu trabalho. Então, esse também é um dos trabalhos da secretaria, né? Comparativamente falando, citando ali de novo o Porto, que eu acho um exemplo muito interessante, eu que trabalhei nesse processo lá de 2009 a 2016 e retornei em 2021 para a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Porto, o que eu encontrei 5 anos depois era absolutamente diferente daquilo que havia sido projetado em 2011. Você já não tinha mais nenhuma procura por ambiente comercial e uma hiper procura por residencial que não tinha acontecido até então. Né? Então, desde 2021 a gente viu o que vinha acontecendo. Você cuidou durante muito tempo das parcerias público-privadas, né? Há sempre a desconfiança de que essas parcerias estão beneficiando o privado. O privado está sendo privilegiado em detrimento do público. Como é que se calibra isso? Como é que se compõe isso de uma forma que seja bom para todo mundo? Porque também a iniciativa privada também não vai perder dinheiro, né? É isso, a iniciativa privada ela tá para fazer o seu retorno. Cabe a gente prefeitura, né? E todo projeto de parceria público-privada, ele passa por uma análise técnico-econômica, as análises de viabilidade técnico-econômica. Cabe a gente calibrar o benefício que a gente quer a partir daquela PPP vis-a-vis aquilo que ele está recebendo. Está dentro do razoável, vamos dizer assim, das taxas de retorno, da liquidez, todas as regras econômicas que estão sendo obedecidas, não tem problema nenhum. Ele tem que ganhar o dinheiro dele prestando serviço. Agora, a gente tem que garantir que ele, nosso papel de poder público, dado que a gente encomendou esse trabalho ao poder privado, saber que ele está prestando um bom serviço. Então, a prefeitura tem que fiscalizar, ver se aquele serviço está adiantado, se aquilo que foi feito em contrato, exigido em contrato, está sendo cumprido. Normalmente, Mônica, são operações, né, que a prefeitura teria muita dificuldade de fazer sendo estatal, fazendo isso estatal. Então, como é que você opera um VLT, né, dentro da expertise da prefeitura? Faz sentido a prefeitura montar uma estrutura de treinamento de motoristas de VLT? Provavelmente não. Não é melhor ter, por exemplo, um ator privado responsável por toda a manutenção do Parque Olímpico, dado que foi ele que construiu e conhece aquele ativo? Então, a lógica da PPP, Mônica, além dessa questão da delegação da função, é a delegação da função para quem conhece e vai tirar aquilo do peso. A gente não pode pagar muito a mais por aquilo para não ter um serviço prestado. Isso a gente não pode admitir como poder público. Gerrante, a gente está numa cidade com muita desigualdade, muitas diferenças. Como é que a gente pode equilibrar o desenvolvimento urbano com a defesa, a proteção às comunidades mais vulneráveis? A gente recentemente viu aí e tem visto ao longo do tempo construções desabando, pessoas sendo vítimas disso, né? Isso aí, Mônica, é uma coisa que se consegue se a gente é capaz de oferecer moradia de habitação de interesse social de qualidade. Para você fazer uma troca, ou seja, a opção, né, do informal pelo formal, ele vai a partir também do momento em que você tem uma oferta nesse sentido. Recentemente, final do ano passado, mais precisamente bem perto do fim do ano, bem perto do Natal, depois de 2009, desde 2009 a nossa lei, né, de Minha Casa Minha Vida, por assim dizer, ou habitação de interesse social, ela não era atualizada. A lei do governo federal, ela é de 2009, que era a nossa última. O que a gente percebeu tendo feito o plano diretor em 2024, tendo, né, passado ali do plano diretor em 2024, que ela estava extremamente desatualizada vis-a-vis o plano diretor. O plano diretor incentivando essa questão muito de uso misto, misturar o residencial com o comercial, o cara morar onde ele trabalha para se deslocar menos, que isso a prefeitura gasta menos com infraestrutura. Então, essa lei que a gente revisou, agora 17 anos depois, ela de fato precisava ser revisada, né? 17 anos, a depender do comportamento de uma cidade. A cidade é viva, né? Então você vê,
aqui 2016, 2021, encontrei uma cidade completamente daquela que eu deixei em 2016, quando saí da prefeitura, da Sedurp, em 2016. Ela muda muito rápido. Então, 17 anos é um processo muito longo para uma moradia. Então, a gente atualizou recentemente, agora mais precisamente em dezembro, dando novas regras de ocupação, principalmente incentivando aquilo onde a gente tem investido mais em infraestrutura, ou uma cidade que já existe, por assim dizer. Zona Norte e Centro. Com isso, a gente oferece mais moradia de mais qualidade nessas regiões em que normalmente as pessoas transportam menos também. É onde está a maior parte da cidade, onde está a parte econômica. E aí a ênfase é essa moradia mais de interesse social, mais popular, né? Perfeito, esse é o incentivo. Então a gente tem uma lei calibrada para o centro, Zona Norte, mantendo todos os incentivos do Reviver Centro nesse sentido, estimulando Zona Norte. A Zona Norte, a gente tem ali um eixo inicial de Brasil que a gente está falando que em 5 minutos, se a gente falar Ramos, Bom Sucesso, Olaria, a região da Leopoldina, que tem um BRT, um cidadão ali ele vai levar 10 minutos até o Terminal Gentileza, se muito. Ele está do lado da cidade, do lado do centro da cidade. Por que não essas pessoas irem morar perto do centro da cidade, onde a gente tem todos os serviços já instalados, a infraestrutura já instalada? Então essa foi a lógica da calibragem dessa nova lei agora de do final de 25. O licenciamento urbano é visto por alguns como um entrave e por outros como uma garantia de qualidade, né? Como acelerar o processo sem abrir mão da proteção ambiental e social? O que acontecia antigamente, acho que a coisa mais ilustrativa, Mônica, o que a gente tinha antes, o que a gente tem, né? A gente teve o LICIN 1.0, para quem não está tão familiarizado, o licenciamento integrado. E antes, o empreendedor, a Mônica, por exemplo, citando, se você quisesse construir uma casa, você pegava todos os dados dessa sua casa, submetia a um servidor público que ia pegar e digitar tudo aquilo que você precisasse. Imagina que você tem um terreno que tem 30 árvores. Esse servidor, ele tem que digitar uma por uma dessas árvores, tudo feito por ele. Você imagina isso na cidade inteira, a cidade precisando criar novas residências, precisando aumentar a oferta de construção, principalmente de interesse social. Ter um servidor para fazer isso, ter alguns servidores para fazer isso para a cidade inteira. É evidente que o sistema não ia andar. O que a gente tem, né, de lá para cá que facilitou muito, né? A gente tem muito mais o uso digital. Então, assim, a gente não era possível. Antigamente você tinha processos manuais, né? Papel, que hoje deixou de ser papel. O que é um absurdo, né? Que é uma loucura. Nos dias de hoje você ter processos de papel. E a partir de 2022, 21, 22, quando você entra no licenciamento integrado, você tem a transferência, né, dessa maior parte desse trabalho, vamos por dizer assim, manual. Tem a parte, claro, intelectual de projeto, que é feita por um arquiteto, que transfere essa responsabilidade para o proponente. Isso também obriga projetos de maior qualidade, por outro lado, porque seguramente ele vai ser obrigado a contratar um especialista, trazer um arquiteto de qualidade para fazer isso, porque senão o projeto dele é reprovado. Então, cabe ao servidor e à secretaria fiscalizarem, checarem se aquele projeto está dentro das regras, checarem se todas as árvores de fato foram contabilizadas dentro daquilo que vai, né, para dentro. A gente tem um sistema específico chamado CISARV, que conta quantas árvores estão sendo, que tipo de árvore por tipo, por diâmetro, por tamanho, a qualificação. Então, isso tudo é extremamente registrado e conferido. E aí há uma compensação, né, quando essas árvores são tiradas? Há uma compensação. Então, que geralmente é de quanto para quanto? Varia muito de tipo de árvore, isso tudo é levado em consideração. É uma espécie arbórea em extinção? É uma espécie arbórea em extinção, a tentativa é não removê-la. Se removê-la, é transferir, não remover. Transferir ela dentro do mesmo... Então esse critério também é levado em consideração. É transferir ela dentro do mesmo lote, porque ela está acostumada, o solo está ali, não vou transferir ela para distante. Mas também tem casos em que se considera o risco de perda dessa árvore em caso de transferência. Então, sugere-se, né, ou ordena-se não transferir, não arrancar. Então vai por tamanho, por idade, por tipo. Se é uma árvore nativa ou não, ela tem uma importância, evidentemente, muito maior. Se ela é uma árvore exótica, aquele lugar, você pode transferir ela, você pode plantar ela em outro lugar. Então, leva-se em consideração o tamanho que essas mudas estão, o porte, a idade, exótica ou não, quanto você tem naquele bairro
necessitando de plantio, quantas golas de árvore hoje, por exemplo, não tem ocupadas naquele bairro que necessitam de replantio. Isso tudo aparece, então ele, além da medida compensatória financeiramente falando, que ele paga uma taxa por isso, ele tem a obrigação de replantio dessas mudas, né? E além disso, o acompanhamento do plantio dessas mudas. Isso é responsabilidade do empreendedor e fiscalizado. Isso é muito importante pela prefeitura. E para os empreendimentos legais é bom que se diga, né? Sem dúvida. E daqui a pouco eu volto para continuar conversando com o secretário de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento da Prefeitura do Rio, Gustavo Guerrante, ou Guerrante para os íntimos. Fique com a gente. Estamos de volta com Gente do Rio. Eu sou Mônica Ramos e hoje estou conversando com o secretário de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento da Prefeitura do Rio, Gustavo Guerrante. Guerrante, projetos grandes como o VLT do Centro, Bioparque do Rio, têm grande impacto cultural no meio ambiente. Qual deles foi o mais desafiador para você e por quê? Bom, acredito que a intervenção do Porto Maravilha e do VLT foram as mais significativas, né? A gente, mais do que tudo, a gente tinha um prazo inegociável, um prazo que era a Olimpíada, era um prazo, né, inegociável, bem como o Parque Olímpico, também não foi, né, não foi trivial, mas uma obra do impacto do Porto Maravilha e do VLT, que você tem uma cidade funcionando, remanejamento de tráfego todos os dias, problemas nas obras todos os dias, problemas no sentido de interferências, né? A gente tem uma determinada obra acontecendo, encontra um cano de gás, para uma cidade, derruba a energia. Então, assim, você fazer uma intervenção do porte do VLT, como foi feita, e do Porto Maravilha, com a cidade acontecendo, seguramente foi o mais desafiador deles todos. Guerrante, como é que você imagina o Rio de 2035? E qual é o papel do poder público na construção dessa visão? Bom, esses projetos, eles são todos, né, de resultados, né, de longo prazo. Então, acho que, assim como eu pude ter a felicidade, né, de voltar em 2021 e acompanhar ali de 2021 a 2025, né, a chegada dos moradores no Porto Maravilha, eu acho que eu vou ser capaz de ver também um centro que eu não esperava ver em tão pouco tempo. Na verdade, acho que em bem menos tempo. Isso é uma das coisas que eu imagino. Porque eu sempre uso como exemplo, né? Um exemplo muito ilustrativo para quem é mais familiarizado com o Rio de Janeiro, é a Avenida Pereira Reis, por exemplo, onde hoje é o Mara Valley, né? O Instituto Empatec, onde hoje tem ali o Novo Hotel, aquela avenida de passagem, por assim dizer, do Santo Cristo, né? Eu sempre passava ali, quando garoto, né? No carro com meu pai, ou indo para Niterói para pegar a Avenida Brasil, né? Basicamente, porque a gente descia ali do viaduto e pegava aquilo ali para pegar a Avenida Brasil. Hoje é um lugar que já tem gente transitando. Daqui a mais um ano, ou não um ano, até o final desse ano, você vai ver gente ali passeando com cachorro, né? Indo correr na Orla Conde, indo numa padaria, farmácia, pão, padaria, supermercado. Uma vida ali que eu jamais imaginei que eu ia ver, né, nesse curto espaço de tempo. Eu acho que o Rio, o centro, né, que acho que é uma política que vem ali, o prefeito vem batendo muito nessa tecla ali desde 2021, mantendo a política constante, revisando essa política, dando os incentivos, vai ser até mais rápido, né, porque a gente tem uma obra que está pronta. Na verdade, a farmácia já está lá, o restaurante já está lá, né? Estão faltando as pessoas irem morar. Então, acho que eu vou ser capaz de ver esse salto no centro do Rio e até imaginar que um parente ou um amigo esteja olhando um apartamento para comprar na Avenida Almirante Barroso e a gente acha isso a coisa mais comum do mundo, né? Por que não? A gente tinha nessas lógicas do Reviver Centro, né? Nessa coisa de investigação, né? Para a formulação da lei, a gente descobriu uma lei da década de 70 que proibia a construção de qualquer prédio residencial no centro do Rio de Janeiro. Isso quer dizer que de 1974 em diante, até 2021, era proibido construir residencial no centro do Rio de Janeiro. Aquela assim lógica como não podiam imóveis compactos, não podiam imóveis sem garagem, né? Coisas que a realidade foi se impondo. Agora com os carros de aplicativo, muita gente já não quer mais ter automóvel, enfim. Automóvel até é uma... Vamos botar umas cartas aqui.
Vamos para o nosso momento cartomante. Pode tirar uma e me dar. Cheio de fome. O que você gosta de comer no Rio e onde? No Lamas, o fígado acebolado. Eu gosto de fígado também. Gosto de ir no Shirley comer um peixinho. Um chopp no Bar do Gomes, lá em Santa Teresa, na esquina da Monte Alegre com a Áurea. Acho que estão ali no meu... Deve estar no meu top 5 com toda certeza. Mais uma carta. Fala sério, bicho. O que te causa indignação aqui no Rio de Janeiro? Essa confusão de bicicleta e moto pra todo lado. Olha, eu tava vindo pra cá hoje, eu tava pensando nisso. Tá muito difícil dirigir nessa... É muita moto, gente. É muita moto. Bicicleta elétrica. E é um pouco de educação. Eu gosto muito de usar o exemplo. E educação também, porque eu moro aqui em Botafogo, moro aqui no bairro. E perto de duas escolas, né? Na Zona Sul ali, do Santo Inácio e do Corcovado. E me chama muito a atenção o horário de saída, principalmente, até a coragem do próprio cidadão, né? O cara bota 2 filhos, uma em casa, bota um na frente, um atrás, uma bicicleta elétrica, e ele vem na contramão da São Clemente. Assim, não bastasse ser a São Clemente uma rua, né, muito trafegada, ele tá na contramão com 2 crianças. Então, acho que o livro tem que conscientizar um pouquinho ali também que parte da gente isso, né? É verdade. Agora nós vamos pro nosso momento Cadeira no Portão. Cadeira no Portão é o seguinte, lá em Bangu, de onde eu vim, Santa Teresa também deve ter. Nas noites quentes, você pega a cadeira de praia, bota no portão e vai fazer o quê? Fofocar. Agora nós vamos fofocar. Franz Querer, vamos falar dele. Você tem uma grande admiração por ele, é isso? Muito. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo há bem pouco tempo, né? Fruto desse grande projeto que o prefeito e o vice-prefeito Eduardo Cavalieri resolveram desenvolver para a área da região 31 de março e que genialmente pensaram no único negro que fez, né, que é vencedor de um prêmio Pritzker. E não à toa, para dialogar com aquela região, a região do samba, do lado do sambódromo, por assim dizer, né? Onde né, tá previsto o grande equipamento do Francis Querer. Com isso ele veio algumas vezes já ao Rio, participamos de algumas discussões, algumas reuniões, e me tornei, não conhecia, claro. Por quê? O que te fez virar admirador dele? Bom, é uma pessoa de uma história incrível, uma história de vida incrível. Ele saiu de Burkina Faso, né, de uma família simplérrima, muito simples, conseguiu migrar para estudar, para poder, né, fazer um curso superior, então se formou em arquitetura já não tão novo, ele já não se forma mais aquela coisa, se formou com 24 anos porque começou a estudar com 17. Ele é uma pessoa que já se forma com 30 e poucos anos, ele ainda é bastante jovem e atingiu o patamar que ele atingiu na qualidade dos projetos dele. De grande gênio da arquitetura. E ele mantém uma quantidade de trabalhos para o país dele, né, muito grande. Então ele hoje chegou a um ponto em que ele pode selecionar para quem trabalha, que tipo de trabalho ele quer desenvolver, até para ele não perder esse tempo de fazer esses trabalhos que ele tem feito no país dele. Então ele desenvolveu escolas, equipamentos associados de educação associados à realidade local, hospitais associados à realidade local de temperatura, de clima, de oferta de energia, casando tudo com aquela história local, e até a despeito de abrir mão de fazer, por exemplo, uma grande casa numa estação de esqui na Suíça. E o que fez ele também, dentro da lógica da agenda tribulada, né, que ele tem, com toda certeza, que agora ele enfim, ele acho que o Pritzker em 2022, se eu não estou enganado, ou 22 ou 23, é bastante recente. Escolheu, a gente mostrou, né, o prefeito, o Cavalieri mostraram para ele o impacto na cidade daquele trabalho dentro da qualidade do caldeirão cultural que ele estava se colocando, em que lugar da região, que solo é aquele ali. Esse negócio fez, né, isso tudo encantou o Francis a pegar esse trabalho com a Francis Querer, a pegar esse trabalho com a prefeitura. Então, a requalificação completa da região do entorno
né, do 31 de março, conforme anunciado lá pelo prefeito e pelo vice-prefeito, né, incluindo parte da demolição, né, do viaduto da 31 de março para requalificar aquele acesso, aquela fronteira, né, por assim dizer, da Praça 11. Da Praça 11 com o Sambódromo, que é a maior festa, o maior espetáculo do mundo. A gente tem ali um viaduto do lado dele, verdade seja dito, e ter um símbolo dessa requalificação. O símbolo dessa requalificação é a Casa dos Saberes, né, apresentada, encomendada e apresentada, muito bem apresentada, diga-se de passagem, pelo arquiteto Francis Querê, na área onde é o terreirão do samba. Então toda aquela área que envolve Baixo Estácio, Praça 11, um pouco da Cruz Vermelha, uma coisa só ligando com o centro da cidade e lá com a região até próxima à prefeitura. Maria Silvia Bastos Marques. Minha eterna chefe. Pois é, você saiu da prefeitura, foi trabalhar com ela, depois voltou para a prefeitura. Como é que foi trabalhar com ela? Como é que é ser chefiado por uma mulher? Enfim. Não, maravilhoso. Foi até um pouco surpreendente. Quando eu saí da prefeitura em 2016, a gente se conhecia, eu e Maria Silvia, de reuniões, né? Reuniões da prefeitura, porque a Maria Silvia tinha sido presidente da empresa olímpica municipal. Sim, ela estava responsável pela empresa olímpica municipal e eu era responsável pelas PPPs e concessões junto com o Jorge Arraes. Então o Parque Olímpico estava delegado dentro, a Maria Silvia era meio que uma cliente, né, dali da Secretaria de Concessões e PPPs. Então tinha muita interação com a Maria Silvia dessas reuniões de discussão e aquele calor de discussão de projetos olímpicos e reunião com o COI, imposições do COI. Então minha reunião, eu fiquei até um pouco surpreso, foi até uma felicidade muito grande em 2016. A Maria Silvia entrou no banco no BNDES com uma carteira bastante ambiciosa de PPPs e concessões. Nasceu ali, né, a grande concessão da SEDAI, dessa época, da Maria Silva. A Maria Silva falou assim, não, eu não vou fazer PPP no varejo, né, não é uma coisa que eu quero fazer no varejo, a gente tem que pegar esse instrumento e dar escala para esse instrumento. E aí eu tinha acabado de sair da prefeitura, até eu achei que ia ficar um mês ali mais ou menos à toa, depois daquele momento tranquilo que foi, né, que você pode imaginar que foi tranquilo a implementação dos jogos, mas logo em seguida a Maria Silvia assumiu. Tolinho. A Maria Silvia assumiu e me convidou, foi uma grande surpresa, porque eu tinha essa coisa da Maria Silvia, né, como uma grande liderança mas minha cliente, né, eu não sabia que ela tinha esse conhecimento do meu trabalho e me chamou para ajudar ela nessa carteira de PPPs no BNDES. Olha, foi o período que eu trabalhei com ela. Foi um período maravilhoso. Eduardo Paes. Grande chefe. Grande chefe e você saiu da prefeitura, foi trabalhar com ele. É uma quase que uma simbiose, né? Não diria simbiose, mas acho que é admiração. E foi muito legal. Foi muito legal ter trabalhado com ele também na iniciativa privada, né? Eu acho que mudou, assim, muito, né? Ele estava num outro ambiente, né? Que não é um ambiente exatamente o dele, né? Um ambiente, né, não político. E mesmo assim, nesse período em que ele teve lá na BYD, a BYD deu, né, a quantidade, o salto que a BYD deu de reconhecimento aqui nacional, a quantidade de projeto que desenvolveu na época que o Eduardo estava lá nesse período, 2018, eu só fui Você recebe mensagem de madrugada? Recebo. Responde? Madrugada, respondo. Que isso? Responde de madrugada, de noite, bronca. Mas eu acho que... Leva bronca? Levo, todo mundo. Não tem um secretário que não leve bronca. A maior parte dela, às vezes, é merecida, assim. A gente tem que admitir, né? Muito obrigada pela entrevista. Obrigado Tchim-tchim com a nossa água. E o Gente do Rio fica por aqui. Mas na semana que vem tem mais. Até lá e um beijo.